Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Meus queridos, meus amados irmãos, vocês estão bem? Glória a Jesus. Meus amados, eu creio piamente que vocês estão bem, porque o nosso Deus cuida muito bem daqueles que são seus. É por essa razão é que eu creio que vocês estão bem. Amém, meus queridos? Meus amados, eu quero pedir a você, porque o momento é propício, o momento é oportuno, quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui neste canal, para que você se inscreva. Isso mesmo, se inscrevendo neste canal você não vai se arrepender, até porque o conteúdo deste canal é de suma importância para a tua vida conjugal, para a tua vida ministerial, também para a tua vida familiar. Então se inscreva aqui neste canal e receba vídeos com palavras edificadoras no teu aparelho celular, na tua Smart TV. Você vai ouvir palavras que edificam a tua vida, palavras que edificam a tua família. Então não fique de fora, se inscreva agora neste canal. E você que já é inscrito aqui neste canal, na verdade, já faz parte desta grande família, eu quero pedir a você que nos ajude a espalhar a palavra de Deus sobre a terra, a evangelizar a mais alguém, amém, meus amados? A lançar a boa semente sobre a terra. E como faremos isso? Faremos assim, compartilhando os nossos vídeos com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho, com a nossa família, o nosso vizinho. Então manda esse vídeo para alguém que você sabe que precisa ouvir uma palavra como esta. Amém, meus amados? E assim fazendo, você estará nos ajudando a evangelizar, a edificar, a levantar alguém que precisa desta palavra. Amém, queridos? Vamos a mais uma reflexão. Espero que Deus fale com você. Amém, queridos? Meus amados, nossa reflexão está na carta aos Hebreus, capítulo de número 10 e o versículo de número 36, que está escrito assim: porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Glória a Deus. Meus queridos, esta carta aos Hebreus, ela foi escrita aos neófitos na fé, aqueles que eram novos convertidos, aqueles que estavam amedrontados com a perseguição da igreja, aqueles que estavam com medo a ponto de querer negar a fé, porque por causa da perseguição. E o escritor desta carta vai mostrar o valor de guardar a fé, o valor de estar firme, o valor de permanecer na fé, confiando, acreditando no Senhor. E agora chegamos no capítulo de número 10, o versículo de número 36, que diz: porque necessitais de paciência. Queridos, todo o homem, toda mulher, todo ser humano, todo crente, todo aquele que é chamado por Deus, precisa ter paciência, precisa ser paciente. Nós não podemos ser apressados, até porque a pressa, ela é a inimiga da perfeição. Quem se apressa geralmente pode perder a bênção. Por exemplo, alguém às vezes se apressa num veículo para chegar mais rápido que o outro e às vezes corre o risco de acontecer um acidente. Alguém se apressa em comer uma comida quente e acaba se ferindo, queimando a boca. Quantas pessoas têm se apressado num casamento e têm perdido a paz? Algo que deveria ter sido pensado com muita paciência, com muita cautela, com muito cuidado, alguém fez em rápido momento, alguém fez em uma velocidade tão rápida que não deu tempo de um preparo. E é por conta disso que muitos ministérios têm ruído. É por conta disso que muitas casas têm caído, têm sido destruídas. Muitos casamentos têm ido abaixo. Por quê? Por conta da pressa, por não ter paciência. Glória a Deus para sempre. Queridos, o escritor diz que necessitais de paciência. Queridos, você vai observar Davi. Deus fez uma promessa a Davi. E quando Deus fez a promessa a Davi, foi no período em que Samuel foi na casa de Jessé e ungiu Davi como rei. A partir daquele momento, o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Davi não foi mais o menino do campo que era antes. Davi agora foi cheio do Espírito Santo.
capaz de vencer guerra. A partir daí, ele venceu o gigante Golias. A partir daí também, Saul começou a perseguir Davi. Por quê? Porque Davi começou a aparecer. E Saul começou a tentar querer a morte de Davi. Perseguiu Davi e Davi foi fugitivo. Quantas pessoas talvez não chegou para Davi dizendo: Davi, o ungido é você. Deus te ungiu porque não queria mais Saul. Dá cabo da vida de Saul. Você vai ver isso quando um determinado dia, Deus entrega Saul na mão de Davi. E Davi está com um dos seus homens, um dos seus valentes que lutava com 300 e vencia a guerra. Este homem pegou uma lança e disse: Davi, deixa que eu crave essa lança no peito de Saul, é só uma vez. Aquilo ali era como que o inimigo dizendo para Davi: mata ele, se apossa do trono, porque o trono já é teu. Imagine, se Davi tivesse feito isso, Davi não teria um governo, um reinado com sucesso como teve. Você vai perceber que quando Davi ouve a voz do seu valente dizendo: deixa que eu crave esta lança, Davi é um homem temente. Davi sabia que não precisa matar ninguém para subir no trono. Davi entende que não precisa fofocar de ninguém para ter o nome bonito na praça. Davi entende que não precisa puxar tapete de ninguém. Davi entende isso porque Davi diz: Deus me livre de tocar no ungido do Senhor. Irmão, o período que Davi estava sendo perseguido era o período que Deus aproveitou para treinar Davi, preparar Davi, para Davi chegar no trono e ser a pessoa que Deus queria que Davi fosse. Aleluia, um homem preparado, um homem pronto, um homem paciente, um homem que sabia resolver as coisas. Aí a Bíblia diz que com o tempo Saul tirou a própria vida e Davi chegou ao trono. Mais tarde, Davi no Salmo de número 40 vai dizer: eu esperei com paciência no Senhor e ele, Deus, se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Amados, se Deus te prometeu alguma coisa, não precisa se apressar. Porque alguém vai chegar na minha frente. Se eu não for logo, alguém vai tomar o meu lugar. Porque me prometeram isso e até agora não chegou. Vou perguntar por quê. Não precisa. Quem te prometeu foi Deus. O período que Deus falou, pode aguardar que Deus vai cumprir com a sua palavra. Deus não deve para ninguém. Deus é fiel em cumprir com o seu propósito. Davi chegou ao trono. Glória a Deus para sempre. Queridos, o período da prova é o período que Deus precisa para nos testar, para nos aprimorar, para nos melhorar, para chegarmos ao lugar que Deus quer, na promessa que Ele fez para nós, cumpri-la com um dado momento ali em que você esteja pronto para assumir a posição, o cargo, o lugar em que Deus tem para você. Você já observou José? José poderia ser um rapaz, um homem cheio de remorsos, cheio de ódios. Aleluia. A Bíblia diz que Deus mostrou a José um sonho, fez uma promessa, onde 11 estrelas, glória a Deus para sempre, 11 estrelas se curvavam perante a ele. Aleluia. E meus amados, isso aconteceu. Mas você vai ver o processo que José passou. Os seus irmãos colocou ele dentro de uma cova, depois tirou ele de dentro da cova, tirou e vendeu para os ismaelitas. Os ismaelitas venderam para os egípcios. Ele passou a ser escravo no Egito. Glória a Deus. Deus era com José, mas não tirou a prova de José enquanto não percebeu, enquanto ele não viu José preparado. Você está sendo provado, querido, e enquanto Deus não vê que você está preparado, você não vai sair da prova. Você é um vaso que está na roda, na mão do oleiro. O oleiro só vai colocar você no lugar, na vitrine, quando ele perceber, ele vê que você já está
pronto, preparado. Queridos, você vai ver várias situações na vida de José, e algo aconteceu. Passados-se muitos anos, agora José se tornou governador. Trazendo com que a história fique mais um pouco curta, os seus irmãos vão ao Egito comprar comida. Ele tem toda aquela brincadeira em testar os seus irmãos, tal. Mas o que foi que José fez? Preparou comida, preparou almoço, preparou um banquete para eles, e foi um homem que não guardou remorsos. Então tudo aquilo que José passou era um homem para querer a morte dos seus irmãos, para desejar que todos eles ficassem longe deles, não queria ver o rosto de nenhum. Só que a preparação, o trabalhar de Deus na vida de José fez José entender que tudo aquilo que aconteceu de ruim na sua vida foi para se cumprir o que Deus havia falado. Aleluia! Ele não teria sido governador do Egito se estivesse lá em Israel. Ele não poderia ser governador do Egito se estivesse na casa do seu pai. Então, por essa razão, Deus tem os seus meios, a sua forma de nos preparar, e levou José ao Egito, sendo que o instrumento para levar o José ao Egito foi os seus próprios irmãos. Então, querido, você pode estar sendo injustiçado hoje. Alguém pode estar te caluniando hoje, aleluia, mas não guarde rancor, não guarde ódio, não guarde mágoa. Por quê? Porque isto aí é um preparo de Deus para a tua vida. Deus vai colocar pessoas em tuas mãos para você cuidar, e se você não estiver preparado, você não vai poder cumprir com aquilo que Deus quer que você cumpra. Aleluia! Deus quer que você cumpra o seu ministério com excelência. É por isso que Deus te prova. É por isso que muitas vezes Deus te aperta. É por isso que a situação vem que você grita: ai, eu não suporto mais, não aguento mais. Aguenta só mais um pouquinho. O processo dói. O processo faz você sofrer, padecer, às vezes chorar, lamentar. Mas acredite, depois disso, Deus te mostrará que tudo valeu a pena. Glória a Deus para sempre. Você precisa de paciência. Tenha paciência, querido. A promessa de Deus vai se cumprir. Tenha paciência, minha querida. A promessa de Deus vai se cumprir. Tenha paciência, jovem. Deus vai fazer o que falou. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Enquanto Deus não cumpre com a palavra, Ele vai te treinando, te testando, arrancando algumas coisas, aparando algumas arestas, tirando algumas coisas que desagradam a Ele, e isso vai doer, vai fazer você chorar, vai fazer você sofrer, mas aguenta firme, porque quem te prometeu é fiel para cumprir. Aleluia! Necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, aleluia, possais alcançar a promessa. Deus vai cumprir com a promessa. Não desista, não arrede o pé, disse o sábio Salomão, levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar. Deixa quem quiser falar, deixa quem quiser dizer: ah, ele está aguardando uma promessa que faz tanto tempo, fosse ele não esperava mais não, fosse ele não orava mais não. Deixa, querido, tudo isso é processo, tudo isso é um período de preparo, é um período que Deus está te testando, te aprimorando, te colocando na prensa para você sair um vaso melhor, mais preparado e pronto para exercer aquilo que Deus vai colocar em tuas mãos. Aguenta firme, querido, suporta só mais um pouquinho, porque Deus te prometeu e Deus vai cumprir com a sua palavra. Que Deus abençoe a tua vida, querido. Deus abençoe a tua casa, a tua família. Guarda somente isso. Tenha paciência, tenha calma. Tudo vai se cumprir. Glória a Deus. Deus te abençoe ricamente, abundantemente, para a glória do nome de Jesus. A paz do Senhor. Tchau.